Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Dicas da Pelizete. E hoje eu vou contar um pouco para vocês como eu transformei a minha vida através da mentalidade, utilizando somente a mentalidade. Eu vou contar um pouco para vocês de como tudo começou. Era o ano de 2006, onde eu conheci um documentário que se chama O Segredo. Eu acredito que muitas pessoas aqui já devem ter visto esse documentário. Se vocês ainda não viram, vão lá, é uma dica que eu dou. Eu acho que é o começo de tudo para quem está buscando por esse assunto, que é a mentalidade. E esse documentário, ele também tem o livro, O Segredo. Ele tem também, da mesma autora, que é a Rhonda Byrne, ela tem também esse aqui, que é O Poder, que fala basicamente sobre o mesmo assunto. Eu tenho também um outro livro que se chama A Magia, que também é dessa coleção, porém ele não está aqui agora. Então vale muito a pena os três. O Segredo é o único que tem documentário. O Poder e a Magia eu só vi até hoje em livro, tá? Então vale muito a pena, gente. Para quem está começando, vale muito a pena assistir o documentário. Se você não quiser assistir, compre o livro ou veja o documentário e leia o livro, faça igual a mim. Então, nesse ano que eu conheci esse documentário, O Segredo, foi no ano de 2006, como eu falei. E a partir daí, gente, eu comecei a mergulhar nesse assunto. Foi um assunto que eu fiquei apaixonada. Eu comecei a buscar mais vídeos. Aqui no YouTube tem vários, então eu comecei a buscar vários vídeos, comecei a procurar vários assuntos relacionados, comecei a comprar livros, entrei em alguns cursos também de mentalidade. Então eu fiz também vários cursos de mentalidade, onde eu obtive mais conhecimentos. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma história que aconteceu comigo no ano de 2023. Antes disso, já tinham acontecido algumas coisas que eu consegui criar também com a mentalidade. Porém, no ano de 2023, parece que eu consegui virar a chave. Parece que eu consegui entender de vez como criar a minha realidade. Foi uma certa empresa que eu queria trabalhar, porém, essa empresa ela me chamou para trabalhar lá, só que não era no setor que eu queria um setor específico e eu estava sendo contratada para um outro setor. Porém, eu fui. Só que eu falava para todo mundo, para amigos, parentes, que eu estava indo trabalhar no outro setor, sendo que era um outro completamente diferente. E conforme eu ia falando para as pessoas que eu ia para aquele setor específico, eu ia aceitando, eu ia internalizando e acreditando que realmente aquilo era verdade. Aí quando foi numa segunda-feira, eu dei início ao trabalho, eu comecei na empresa. Foram 2 dias de integração, que eu lembro, então foi na segunda e na terça foi integração. Na quarta, eu iniciei no setor que não era o específico, né? Eu iniciei, mas acreditando que eu ia para o outro de qualquer maneira. Eu conversando com a minha chefe, que também é chefe no outro setor que eu queria, eu mencionei a minha vontade de ir para o outro setor. Falei para ela que quando surgisse uma oportunidade, se ela pudesse me dar, eu ia aceitar e ia ficar muito feliz. E ela me respondeu o seguinte: então, Ana, nesse setor é mais difícil abrir vagas. As pessoas que estão aqui, elas estão há muitos anos e é muito difícil abrir vaga. Só que do nada ela parou e falou assim: peraí, teve uma menina que pediu demissão na segunda-feira. Poxa, você deu sorte, a menina que estava trabalhando aqui há anos pediu demissão na segunda-feira. Eu parei, fiquei pensando e eu já sabia o que era, né? Eu sabia que a minha mentalidade tinha criado aquilo, que não foi só apenas sorte. E ela falou assim, eu vou pedir para você ficar mais um mês para poder contratar uma outra pessoa para ficar no seu lugar. E aí depois você vem para esse outro setor. Comecei a perguntar se a menina já tinha falado que ia sair, se ela estava a fim de sair, se tinha havido algum problema com ela. E as outras pessoas que estavam lá falavam simplesmente assim para mim: não, foi do nada. Ela chegou para trabalhar e falou que não queria mais, que veio pedir demissão. Mas não estava acontecendo nada com a vida dela, ela nunca esboçou essa vontade de sair.
até porque elas estavam na empresa há anos. Então, gente, eu parei e pensei qual a probabilidade de uma pessoa pedir demissão de uma vaga que eu queria no mesmo dia que eu entrei. A menina pediu demissão na segunda-feira, justamente o dia em que eu entrei na empresa. E a partir daí, gente, acabou. Eu virei a chave. Eu falei assim, acabou, eu sei como eu crio a minha realidade. Então, a realidade, quando a gente vai criar ela, não basta só pensamentos positivos, porque muitas coisas que a gente vê por aí, muitos vídeos que a gente vê, eles falam muito em pensamento positivo. Pensamento positivo dá certo, sim, é claro, todos têm que ter pensamento positivo. O pensamento positivo, ele tem muita força. Porém, eu falo para vocês, não é somente isso. A gente precisa aceitar, a gente precisa internalizar, acreditar que aquilo já é nosso. A gente precisa parar de ter ansiedade, a gente precisa aceitar que aquilo já é nosso e acreditar, tendo sempre bem-estar dentro da gente. A gente precisa acreditar que aquilo já é nosso, que aquilo já acontece na nossa vida. Não pensar no futuro, eu quero, eu vou. Não, você tem que acreditar que aquilo já pertence a você. E aí vocês vão ver que em pouco tempo isso vai se materializar na sua vida. Eu tenho várias histórias para contar aqui, não tem como contar tudo num vídeo só, porque senão vai ficar um vídeo muito longo, mas eu venho aqui contar um pouquinho das histórias e venho também dar dicas para vocês sobre lei da atração, sobre mentalidade. Se vocês gostaram desse conteúdo, já se inscrevam aqui no canal, deixe o seu like que é muito importante e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!